plano de governo do PSD tem alguns pilares baseados em conceitos modernos de gestão pública. Um deles é o mandato participativo, com experiências bem-sucedidas e já comprovadas em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. Vocês poderiam explicar melhor o que seria esse mandato participativo para que a população possa captar o verdadeiro objetivo de se implantar um mandato desse com tamanha transparência e participação? Ótima pergunta. Essa pergunta, ela talvez seja uma base muito importante para a diferença que a gente pode fazer na gestão pública dessa cidade. O mandato participativo, o mandato coletivo, é quando a gente abre à população a oportunidade de ela participar do mandato, né? Porque você tem que concordar que nada mais justo de que quem paga para os gestores fazer um trabalho participe desse trabalho, né? Então, a gente vê isso com bons olhos, a gente sabe de todos os exemplos que já aconteceram, vem de sucesso, né? Como você mesmo disse, muitas cidades no Brasil adotam isso é muito comum fora do país, isso funciona muito bem. De maneira popular, é ouvir o povo, é ouvir as necessidades, ouvir as demandas, conseguir captar esse processo e tentar, de uma forma ágil, melhorar a vida da população. Evidentemente que isso tem que ser feito de uma forma com que a gente priorize todos os processos. Então, se nós conseguirmos identificar as prioridades, a gente atende primeiro essas prioridades e depois vem, dentro de uma escala de processos que são desenhados, até a gente conseguir, de alguma forma, durante o período da nossa gestão de 4 anos, fazer um atendimento da maior parte da população possível, né? E tentar atender as necessidades de toda a população. Não é um trabalho simples, Luiz, mas é um trabalho que tem muito sucesso já fora daqui, né? Já existem muitos casos de sucesso, né? Não tem nenhuma inovação nesse processo, talvez para a inovação de trazer isso para a cidade de Lambari, né? Mas a gente consegue, através de conselhos participativos, inserir a população para que elas tenham voz e que essa voz chegue até os gestores e que isso se transforme efetivamente no que a população precisa. Dando ainda nesse mesmo assunto, você podia dar uma ideia para a gente de como surgiu esse mandato participativo? Por que você adotou isso? Por que você acredita nisso? Para ajudar a esclarecer bastante a população sobre essa ideia bastante inovadora, que ela possibilita aí a participação da sociedade, né, na gestão da prefeitura. Ô Luiz, falta de diálogo com prefeito e vereador é uma. Tá? Falta de informação sobre os números da prefeitura, sobre os gastos, sobre a arrecadação, sobre a aplicação de verbas, eu acho que é um segundo problema. O uso desgovernado de dinheiro público, esse é o nosso entendimento. Tá? Sem planejamento. Sem planejamento para a gente conseguir acompanhar esse processo. Tá? A não continuidade de obras, de trabalho dos prefeitos anteriores, nós não enxergamos isso com bons olhos, né? Então, assim, Luiz, primeiro é que, ouvindo a população diariamente e vendo os acontecimentos da política de Lambari nos últimos anos, nós percebemos que esses pontos incomodam a população, né? Depois, quando a gente conheceu o Município 2050, que é um projeto de São João da Boa Vista, né, através da diretora Amélia Queiroz, nós conseguimos entender que uma agência de desenvolvimento, coordenando um processo como esse, ele pode fazer com que toda a população efetivamente participe. Existe nesse projeto alguns processos que têm que ser feitos, né? Mas a gente consegue efetivamente fazer com que a população trabalhe isso, e aí a gente consegue escutar mais gente. Tá? Escutando mais gente, naturalmente, a gente consegue colocar uma direção na cidade. Então, em resumo, esse conceito de mandato participativo nada mais é do que a inserção da população
na administração através de conselhos consultivos, não é isso? Conselhos consultivos que têm que ser criados, mas são geridos por técnicos. Então, a prefeitura, cada setor... Vou dar um exemplo. Nós pretendemos ter lá, por exemplo, um secretário de turismo. Ele tem que ser técnico. Tá? Qualquer secretaria, ele tem que ser um técnico. O que impede um secretário de turismo ter um conselho com pessoas que efetivamente possam ajudar com ideias, com soluções, com propostas, com experiências que já foram vividas em outros lugares e trazer isso para a cidade de Lambari? Não é? É muito mais fácil ele ter esse trabalho do conselho e conversar isso, por exemplo, com um secretário de turismo, por exemplo, e essas ideias forem discutidas com grupos. Né? Nós podemos errar muito menos, Luiz, com um processo desse. Não é verdade? Então, nós somos adeptos a essa ideia. A gente gostou muito disso. Agora, explorando um pouquinho mais esse assunto e voltando para um entendimento aí da população. Como que ela vai poder participar desses conselhos? Quais os critérios? O que vai ser? Como é que vocês estão pensando em conduzir essa participação? Bom, nós temos 3 canais importantes para a criação de um conselho, né? A ideia é que sejam criados conselhos de cada área, para você escutar essas pessoas. Bom, a criação de agência de desenvolvimento é primordial para que a gente faça isso. A agência de desenvolvimento ela deve ser criada logo, imediatamente, porque existem protocolos que devem ser feitos dentro de uma agência de desenvolvimento que elas apontam aonde nós estamos. Isso é muito importante, a gente tem que saber onde nós estamos. Porque depois do diagnóstico e depois dessas discussões, nós vamos entender onde nós podemos chegar. Eu acho que isso é bastante importante, a criação da agência de desenvolvimento. A regularização dos conselhos, né, já existem conselhos. Eu efetivamente não sei se responder se todos funcionam hoje, eu não sei se isso funciona. Tem alguns conselhos que são legais, né, são obrigatórios de ter. Eu entendo que Conselho da Saúde, Conselho da Educação, o Conselho do Turismo, né, tem o Conselho do Meio Ambiente. Não sei como é a regularidade desses conselhos. Eu participo de uma cadeira do Conselho de Turismo, né? Mas nos últimos 8 anos desta gestão, eu participei de 3 reuniões. Então, acho que não está da maneira como deveria. Tá? O Conselho foi acionado num momento importante, né? Mas a gente não conseguiu entender a força e o peso desse Conselho. Então, efetivamente, para mim, ele não funciona. Tá? Agora, uma coisa bastante importante que nós gostaríamos de criar dentro do Conselho é uma ouvidoria. Eu acho que isso é um fator muito importante. Por que isso? A gente precisa receber sugestões, a gente precisa receber denúncias e a gente precisa receber críticas das irregularidades que estão acontecendo. Um canal de comunicação direto com a prefeitura, onde você tem um ouvidor que consiga buscar todas essas informações, né, processar essas informações e trazer de forma profissional para a prefeitura, fica muito mais fácil para a gente tomar uma decisão. Então, a gente é muito favorável a essa questão. Uma outra pergunta interessante sobre os conselhos é o seguinte: quem poderá participar desses conselhos consultivos? Qualquer cidadão que tenha vínculo com a cidade, né, comprovado por documentos como certidão de nascimento ou comprovante de residência, e todos os participantes não terão vínculo empregatício trabalhista ou de contratação ou de remuneração, trabalho voluntário. Tá? Serão estabelecidas algumas regras para a participação da população. São regras para que os trabalhos sejam feitos com agilidade, né, que dê aderência nesse processo. Nós gostaríamos de adotar formatos presenciais e online, porque a gente pode conseguir com que os lambarienses de fora da cidade participem efetivamente com as sugestões, com as ideias, né? E nós precisamos criar regras de desligamento, porque tem pessoas que não participam, só querem participar do conselho, mas elas efetivamente não
estão em reunião, ou então elas não têm compromisso com isso, então a gente tem que ter uma regra, tanto para trazer essa pessoa, quanto para desligar essa pessoa. Quais as atividades serão iniciadas nos conselhos? Bom, logo no início do mandato, os conselhos conduzirão os trabalhos de planejamento, como atualização de leis e no que mais for diagnosticado, em que a gente consiga sentir falta, atraso ou urgência. Por exemplo, o Plano Municipal de Saneamento Básico, que a gente já tocou nele. Tá? O Plano Municipal de Saúde tem que ser discutido, naturalmente. O Plano Municipal de Educação, o Plano Diretor, que aqui eu queria fazer um parênteses bastante importante, que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado hoje é uma das ferramentas para a gente desenvolver, junto com o governo estadual, o plano diretor. Evidentemente, com a ajuda das pessoas da cidade, né, pela característica, mas o plano diretor hoje pode ser desenhado pela Secretaria de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Código de postura, código tributário, enfim, as atualizações de todos esses processos que não vêm sendo feitos. Nós temos o código com 50 anos, com 30 anos, né? A gente tem que atualizar isso.